A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nessa manhã. Irmão, muitas das vezes, quando eu falo para você que tem muita gente enfermo dentro da igreja, né? Porque anda de qualquer maneira e prega de qualquer maneira. Tem muitos, eu não canso de falar, tem muitos andando de qualquer maneira dentro da igreja. Prega a libertação, mas ele não está liberto. Pega a salvação, mas ele não está fazendo a vontade para ser salvo, né? Prega a santidade, mas não anda em santidade, irmão. O próprio palavra de Deus é contra essas igrejas. Eu vou deixar para a meditação dos irmãos aqui. Deus, aqui é Deus falando com o anjo da igreja. Quem é um anjo da igreja? É o pastor. Porque Deus fala assim, as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Porque quando o novo convertido aceita Jesus, ele anda no amor. Ele faz a obra com amor, mas quando ele já fica há muito tempo, que vai a pastorado e vai a tudo, ele já se esfria, ele já se preocupa mais não com pregar a palavra de Deus, não andar em sã doutrina, não andar na verdade, já agora se preocupa com bens materiais. Então aqui está falando com os pastores. Presta sua atenção e medita bem nessa palavra, você vê o que está acontecendo nas igrejas de hoje em dia. Muitos vão ser poucos que vão se salvar. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que é o próprio Jesus falando. Quem tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Mas tenho contra ti que toleraste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina engana os meus servos, para que se prostitua e coma do sacrifício da sua idolatria. Dar-lhe-ei tempo para que se arrependem-se da sua fornicação, mas não se arrependeu. E eis que porei numa cama sobre o que adultera com ela. Vigiai, e virá em grande tribulação, se não se arrepender. Virá grande tribulação se ela não se arrepender. E dá suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, toda a sua igreja saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda o rins e o coração. Darei a cada um de vós segundo as suas obras. Olha, irmão, aquele que prega a palavra de qualquer maneira, Deus toca naquilo que a gente mais ama. Aqui está falando que ferirá até os seus filhos. Está entendendo? Eu falo para esses obreiros que prega, que anda de qualquer maneira na presença de Deus. Quando aqui fala que enviou a carta ao anjo da igreja, que é o pastor, e Deus falando, o próprio Jesus falando, que é contra as suas obras, são esses pastores que prega essas mulheres, que pega essas mulheres para pregar na igreja dele, muitas missionárias. Eu falo por conhecimento, irmão. Só falo com conhecimento, eu só falo o que eu vivi, o que eu vivo. Eu não prego o que eu não vivo. Quando eu chego a falar, porque aconteceu e está acontecendo, porque eu já vi. Tem muitos que pregam, mas não vivem. Eu já vivi, estive no meio, já passei por isso. Então eu prego o que aconteceu nos ministérios, que eu vi. Nós temos que pregar o que vivemos e vivem. O que acontece? Esses pastores convidam essas mulheres para pregar dentro da igreja, missionária, evangelista, obreiras, que tem doutrina de Jezabel. Qual é a doutrina de Jezabel? Não anda na doutrina, não anda em santidade, prega aquilo que não vive, anda cheio de pintura, de vaidade, de brinco. Por quê? Não é pecado? Claro que é pecado. Nós somos imitador de quem? De Jesus. Você vai na macumba, que eu fui ex-bruxo, lá na macumba, o que acontece? Quem usa isso? É a pombagira. Então você é imitadora de pombagira, você não é serva de Deus, porque Jesus nunca usou isso. As discípulas de Jesus nunca usou isso. Então, a palavra de Deus manda nós ser imitador de Cristo. Aí você está sendo imitador de demônios. Por
Porque quem usa aí, tudo que o demônio usa, irmão, nós não devemos usar. Nós somos servos de Cristo, nós não somos servos de Satanás. Então essa mulher traz essa doutrina, porém tem contra ti que tem Tureraste, Jezabel dentro da igreja. São essas mulheres, irmão, que têm a doutrina de Jezabel. Muitas delas que eu já vi. Isso é um conselho prático e no mesmo tempo é uma pregação. Que acabava o culto, já saía para adulterar com os irmãos. São doutrina de Jezabel. Está escrito aqui, porém tem contra ti que toleraste Jezabel. Então, a essa palavra, Jesus enviou a carta às 7 igrejas da Ásia. Porque ele via o que estava acontecendo dentro da igreja. A igreja não andava na sã doutrina. A igreja não andava em santidade. Aleluia. Ela não andava na perseverança. Ela andava em pecado, pregava de qualquer maneira por causa do amor, o dinheiro, como muitas igrejas hoje, que não fala, não anuncia a salvação. Então, irmão, aquelas mulheres que eles achavam que tinham um dom, porque o diabo também é conhecedor da palavra, ele sabe pregar, são doutrina de demônios. Eles traziam para atrair multidão para a igreja, para arrecadar dinheiro. Então dava oportunidade àquelas mulheres de qualquer maneira para pregar na igreja. As mulheres que tinham doutrina de Jezabel, que andava como Jezabel. Jezabel também lá no passado, ela dizia que era profetisa de Deus, matava os profetas de Deus, se prostituía com os homens de Deus, lançava tropeço. Mas o fim dela vai ser o fim dessas muitos missionários e muitos evangelistas que andam na doutrina dela. Ela foi lançada, Jeú mandou lançar ela do muro para baixo, ela caiu, foi despedaçada, os próprios cães comeu ela. Uma vez num culto em São Paulo, irmão, o tranca-rua baixou lá, ele falou que era do tempo de Jezabel. Ele falou, sabe por causa de quê? Que os cães não comeu a mão, nem o beiço, e nem as orelhas de Jezabel, só ficou a caveira, porque na boca dela estava meu sangue, que era o batom. E na orelha e nas mãos dela estavam meus pertences. Os batons na boca e a mão pintada de esmalte e anéis. Ele falou com a boca dele que era do tempo. E muitas igrejas aí ainda ficam andando nessa vaidade e diz que isso aí não tem problema. Não salva, mas ela ajuda na diferença, como a roupa. A roupa não salva, mas ela ajuda na diferença. De diferenciar quem é santo e quem não é. Então Jesus enviou o teu anjo na igreja e para dizer para o anjo da igreja, que era o pastor, que ele estava contra as obras dele, porque ele já não vivia mais o primeiro amor. Ele esqueceu o primeiro amor, quer dizer, esqueceu a doutrina, esqueceu a santidade. Igual muitas igrejas, tem muitos jovens dentro da igreja, irmão, não sabe pregar, mas você bota ele para pregar, nem que seja um amém, ensina ele a pregar, porque amanhã depois, quando o pastor da igreja estiver doente, a porta não se fecharão, porque tem obreiro. Eles têm que se levantar, tem que preparar o obreiro. O que ele faz? Eles encostam as irmãs no banco, as jovens, não dão oportunidade para pegar e chamam o obreiro de fora, cheio de iniquidade, de obreiro cheio de demônio, de qualquer maneira, de pecado, obreiro até que bebe, que puma, que cheira. Tem igreja aí, irmão, que eu já vi até nego fumando maconha de dia e de noite pregar, irmão, são doutrina de demônios. Muitos não pregam assim, irmão, por isso que as igrejas estão uma bagunça. Deus tem levantado homens e mulheres no dia de hoje para fazer a diferença, porque Ele está à porta. E aqui o próprio Deus falando, eis que porei numa cama, e sobre ela aquele que adultera com ela. Vigiai, virá em grande hora a tribulação, a qual não sabeis, se arrepender das suas más obras. Aqui fala claramente, eis que porei numa cama, sobre ela todos aquele que adultera. Vigiai. Virá grande tribulação, se não se arrependei. E ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda o rim e os corações. Então Deus sabe o que está nos nossos corações. Quando você vê aí muitos filhos de crente indo para as drogas, está sendo ferido, porque ele não se conserta. Não adianta orar, tem que haver um conserto. Se eu tiver desmartelado em pecado, irmão, o mundo todo pode orar por mim.
Não vai adiantar nada, eu estou lançando perola aos porcos. Estou jogando a oração fora. Eu devia orar para mim permanecer de pé para não cair, ou para aquele que estão passando grande tribulação. Fico orando para esses irmãos. Não depende de você orar por mim. Sua oração para mim não vai ter valor, não vai ter efeito, porque eu estou em pecado. Depende de mim, eu que tenho que fazer um conserto com Deus, se arrepender e pedir perdão a Deus. Aí a sua oração vai ter efeito. Porque Deus não vai dar força a eu para permanecer no erro. Aí ele vai ter parte no erro. Ele é santo, ele não tem. É isso que os irmãos têm que entender. Primeiro, irmão, quando uma pessoa chega para mim, eu nunca pedi ninguém para orar por mim, irmão. Nunca. Nunca. Perante Deus. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, sou forte, não, sou fraco. Porque eu mesmo posso orar por mim. Tem muitos irmãos que já vêm derrotados, ora por mim, porque eu já não aguento mais. Entrega seu cargo, irmão, porque Deus não chamou fracassado. Tem irmão que fala assim, ora por mim, irmão, porque ele está fraco. Aí tu vai orar e ele vai continuar no erro, não vai adiantar nada. O que você tem que falar para ele? Irmão, vem cá, você quer um compromisso com Deus? Você quer firmar no Evangelho? Você quer abandonar esses erros seus? Quero, então eu vou orar por você. É igual muitos irmãos, quando eu falei para ele assim, e aí, eu vou orar por você. Você vai voltar para Jesus? Não, então não vou orar para você. Se você não vai voltar para Jesus, não adianta orar para você, para Deus te dar livramento para você continuar a pecar contra ele. Não, então permaneça aí, meu filho. Não vou orar para ti, não, vou orar para mim, para Deus ter misericórdia de mim. Agora, se a pessoa falar, não, eu não tenho força, eu quero firmar, eu preciso de ajuda, aí você ora por ele. Mas aquele que te falar para você que não quer nada com Deus, de pedir oração, não ora, irmão, que você está lançando perola aos porcos. Então Deus falou aqui para o pastor, igual tem muitos pastores no dia de hoje, levando a igreja de qualquer maneira, pensando só no lucro, nos bens materiais, no favorado dele, não no favor das igrejas, não beneficiando as igrejas, pregando a verdade. Jesus hoje, ele está contra muitas igrejas aqui na terra, irmão. Tem muitas igrejas abertas, mas nem todas são apoiadas por Deus, não tem permissão de Deus, não tem chamada de Deus não, irmão. Isso é para ajudar a cumprir, chegar o evangelho aos quatro cantos da terra, para quando chegar naquele dia, cumprir essa palavra. Quando ele fala assim, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu enriqueci, eu curei. Aí Jesus vai falar para ele, para cumprir essa palavra, apartai de mim, maldito, para o fogo do inferno, que eu vos não te conheço. Mas em teu nome eu curei, mas eu não te conheço. Mas sabe por causa de quê? É para ajudar a chegar ao evangelho mais rápido aos quatro cantos da terra, para naquele dia a pessoa dizer assim, ninguém nunca pregou para mim. Então é lícito todo mundo pregar a palavra de Deus, mas a salvação não é para todo mundo. É para ajudar só a chegar ao evangelho aos quatro cantos da terra. E para cumprir essa palavra, apartai de mim, maldito, para o fogo do inferno. Porque ele mesmo vai confessar com a boca dele diante de Deus, que ele pregou o evangelho, ele orou, os enfermos foram curados, porque quem cura é Jesus, não é o homem. Ele vai confirmar com a boca dele que ele fez a obra, mas foi de qualquer maneira, está aqui, doutrina de Jezabel. Então, irmão, tem que se arrepender no dia de hoje. Jesus é contra essas igrejas que andam na doutrina de Jezabel, ensinando o povo de Deus a pecar, lançando tropeço, como Balaão fez. Balaão lançava tropeço com Balaque para derrubar o povo de Deus. Amaldiçoar aquela grande congregação que a qual Balaque viu e temeu, que falou, ali vem uma grande congregação que chega a lamber o pó da terra de tão grande. Por onde passar, ela destrói tudo, porque Deus é com ela. Aí queria amaldiçoar, e Deus falou para Balaão, poderei eu amaldiçoar aquilo que eu abençoei? De maneira nenhuma. Ora para que seja mais abençoado, irmão. Não adianta, irmão, Satanás querer derrubar o povo de Deus. Não adianta os falsos profetas lutar contra você, orar para que você não vá para frente. Porque se Deus já te abençoou, a oração dele vai se servir, vai se tornar em bênção para você, toda a maldição que ele mandar, irmão. Fica na posição que Deus mandou, irmão. Jesus te ama, Jesus está voltando. E ele está falando que é contra essas igrejas, contra esses pastores que tolera Jezabel dentro da igreja. Fica na paz do Senhor nessa manhã, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar em melhor em cada coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.
Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.